Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É sempre muito bom contar com a sua audiência e dividir com você informações aqui, histórias dos nossos entrevistados. Hoje nós temos aqui uma mulher que, na verdade, venceu aí no mundo da comunicação como empresária e vem cada vez mais fazendo sucesso e mostrando pra gente que com muita força de vontade e procurando sempre, né, aprender, a gente consegue muito longe. Nós estamos aqui com a Josmara Bianco Molina. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvana. Obrigada do convite. Fiquei super feliz de terem lembrado de mim. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Josmara, tua história é muito interessante, até porque você primeiro pensou em ser psicóloga, né? E depois acabou sendo dona aí de rádios, né? De várias emissoras. Hoje você está à frente de quantas emissoras de rádio? Hoje nós temos aqui em Ribeirão, Orlândia, Uberaba, tem Cravinhos que nós estamos investindo, nós estamos montando a emissora, saiu o aumento de potência recentemente, então nós estamos assim, é uma emissora que está começando, imagino que mais um ano aí ela já está operando assim a toda potência no mercado, né? E nós também assim, tem uns 4 anos que a gente também está investindo no ramo imobiliário. Eu abri uma empresa nessa área, então é uma questão também de diversificação de negócios. Ah, então tem mais coisa que a gente não sabia, Precisa, tá vendo? Tem. Mas como é que foi? Você queria ser psicóloga? Eu fiz faculdade de psicologia na USP, né? Sim, sempre gostei muito de pessoas, de lidar com pessoas, essa coisa toda. E o que mais me encantava na faculdade de psicologia era justamente as áreas de escolar, empresarial, era o que eu gostava muito. Tanto que quando eu me formei na faculdade, eu trabalhei um tempo na área de recrutação, recrutamento e seleção, numa empresa aqui em Ribeirão. Aí era muito nova também, né? Eu também dava aula de inglês. Eu gostava muito também de outra língua, de aprender outras culturas. E daí foi em 92 que eu fui efetivamente trabalhar com meu pai e meu irmão por conta da família, por conta de ser uma empresa familiar, de ver assim o tanto que eles precisavam, o tanto que eles lutavam, o tanto que eles batalhavam. Então eu fui, porque era uma coisa também que eu havia crescido no meio, né? Eu cresci vendo eles, principalmente meu pai, que começou no ramo no final da década de 50. Então, eu fui para lá cuidar da parte de humanas, cuidar da parte de recrutamento também, e daí Quais eram as rádios na época? Estou lá época? até hoje. Quais eram as rádios? Na época, a gente tinha as AMs, né, que era a Batatais, São Joaquim, a gente tinha uma rádio aqui em Ribeirão, a gente tinha... O nome não mudou? São as emissoras... Emissoras regionais. Meu pai que colocou o nome, justamente porque quando ele começou não tinha emissora em Ribeirão, as emissoras eram da região. Então, como eu coloquei Batatais, Orlândia, São Joaquim, teve até Altinópolis, né? Então, eram as emissoras da região. Mas ele sempre ficou aqui em Ribeirão, porque era onde ele via o futuro, era onde ele via que estava crescendo, né? E daí, depois, com o tempo, ele conseguiu adquirir a emissora em Ribeirão, e daí a gente foi se dedicando mais e mais aqui. E depois também temos até emissora em outro estado, em Uberaba, Minas Gerais também, que foi muito legal. Foi uma emissora que veio depois da difusora, já tem uns 25 anos por aí que a emissora está lá, é uma emissora super boa também, uma audiência muito consolidada. Agora, olha, geralmente acontece isso, de pai para filho, você tinha o teu irmão também à frente dos negócios, né? Para quem não conhece, né? O irmão acabou falecendo muito jovem e você acabou ficando à frente. Como é que foi essa questão de convencer? Você teve alguns momentos difíceis, você como mulher, para convencer o pai na administração dos negócios? Não, na realidade, assim, para convencer papai não, porque a gente já vinha junto.
E na realidade, assim, para te falar a verdade, meu pai sempre brigava mais com meu irmão, né? Aquela coisa de choque de gerações. E eu acho que eu era mais maleável devido à própria questão aí do sexo feminino, que a gente, né? Realmente a gente é mais maleável a tudo. A gente, imagina se eu penso que a gente enxerga de outros ângulos, né? E meu pai sempre confiou muito em mim. Então, isso assim, essa transição foi muito tranquila. Mas, assim, foi muito difícil estar sem ele. É difícil até hoje, porque quando ele faleceu, era um negócio assim que eu tive que assumir imediatamente, porque meu pai ficou muito abalado, muito chocado, né? Foi uma coisa totalmente inesperada, né? Então, assim, aí papai teve que cuidar de outras coisas e eu fui assumindo e fui indo também, naturalmente. É uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe que trabalha comigo aí desde a época né? Isso daí já fez 20 anos, eu tenho gente que trabalha comigo todo esse tempo. Me casei também logo em seguida, meu marido veio a trabalhar também comigo, ele cuida hoje da parte de programação artística da rádio. Então, assim, na realidade, eu acho que foi um choque, mas acho que era uma coisa que já tinha na veia da família, que já corria no sangue e que foi indo, e com a graça de Deus, assim, a gente tá aí até hoje, tá brigando, tá lutando. O lance de ser mulher, sim, às vezes eu sinto dificuldade até hoje. Eu acho que esse negócio de falar que não tem preconceito, que hoje está tudo diferente, não. Até hoje eu ainda sinto. E Quais o meu ramo dificuldades? sempre foi um ramo muito, muito masculino, um negócio muito assim, você não vê, é muito difícil você ver mulher, né, nessa área. Né? Administrando, radiodifusão, você quase não vê, né, à frente dos negócios. Quando assim, a gente está em alguma coisa nova, que o pessoal de Ribeirão, todo mundo me conhece, mas se você está num lugar fora, o pessoal olha para você assim e fica esperando chegar o marido, né? Quando eu era mais nova, chegar o pai, né? Então, assim, não demora para cair a ficha, né? E às vezes a gente vai também negociar alguma coisa e é estranho, mas infelizmente ainda tem alguns homens que têm uma dificuldade maior de aceitar, o que não inviabiliza. A gente vai, eu estou falando a gente, já estou colocando aqui todas as mulheres, que eu imagino que sofram com isso também. A gente vai, a gente anda, a gente faz, mas assim, eu penso que é uma dó, né, a gente está em 2016 e ter ainda essa questão da mulher ter que provar, não é nem ela ter que provar, porque a gente já provou que a gente é melhor, mas assim, ainda terem pessoas que não acham isso, sei lá, né? Ainda acham isso estranho. Não né? acha normal, não pode acha não acreditar normal, muito não na competência. Que não acredita na competência, exatamente. Né? Tá. Veja, assim, por exemplo, nós temos hoje o presidente eleito dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, que ele já deixou muito claro que ele acha que mulher não está com essa bola toda, né? Então, bom, acho que nós estamos aqui para provar isso, né? que é diferente, né? Mas olha, Josmara, o que você, já falando nessa questão de mulher, né? Você tem algumas dicas, então? O que você faz para minimizar isso tudo? Novamente eu vou te colocar que eu acho que a coisa é natural. Eu faço o que tem que ser feito. Eu não fico fazendo graça, fazendo nada, tratando diferente. Eu acho que a gente tem que chegar lá e fazer. O que eu acho que tem que ser feito, eu faço. Independente de sexo. Sim. É uma pessoa, né? Independente de sexo. Exatamente. Eu acho que faz... Então, às vezes, mas você vai lá... Às vezes tem algum funcionário na empresa que fala, mas você vai lá fazer isso? Mas isso é coisa de homem. Eu falei, não acho, vou lá resolver o problema. Tem que resolver, vamos embora. Né? Então, eu acho que é um negócio assim, você tem que seguir... A mulher tem que seguir realmente o que ela pensa, o que ela quer, né? Eu acho que é por aí. Sem medo de ser feliz, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de cara feia. Vambora. Você agora disse que está com outro empreendimento. Então, além de estar administrando aí as rádios, você está entrando no ramo imobiliário. Isso. A gente achou que era um negócio interessante também de tá investindo, né? Principalmente aqui em Ribeirão. Eu estou tentando concentrar os negócios mais aqui em Ribeirão, porque assim, a questão de administrar muita coisa fora estava ficando complicado, por conta de que às vezes fica muita coisa em cima de mim. Então, assim, a gente está investindo bastante aqui
E como eu já falei, né, quando meu pai achou 50 anos atrás, eu reafirmo, Ribeirão, eu acho que é uma cidade assim que tem um potencial enorme, que tem oportunidades ótimas, né, uma terra maravilhosa, né, nasci aqui, eduquei meus filhos aqui, então Agora, onde eu quero estar. Como é que você consegue, né, com rádios em vários lugares, agora indo para um outro empreendimento, que também é uma coisa grande, quantas horas a Josmara trabalha por dia? Ah, não, mas hoje eu já estou bem mais calma do que eu trabalhava, assim, digamos, há 5 anos atrás. Eu acabei, assim, descentralizando a administração. Então, assim, no sentido de rádio, a rádio que me ocupa o tempo é a Rádio Difusora FM, né, daqui. As outras rádios, ela tem uma administração muito individual, né, elas têm uma coisa assim que elas tocam por si, por si que eu quero dizer, tem a pessoa lá responsável que faz tudo, e a gente tem em Uberaba, que também eu tenho um sócio, que também é ele que faz isso, então foi uma questão assim de mudança de administração, né, porque realmente assim, eu vi que era muito difícil, e mesmo porque a rádio eu acho que tem uma coisa interessante, que ela é uma coisa local. Então, assim, para você tocar, você tem que estar lá, você tem que estar sentindo a tua cidade, quais que são os problemas da cidade, o que tem que acudir na cidade, o que o pessoal da cidade gosta mais, né? Então, assim, eu acho que ela é uma coisa bem mesmo, assim, que tem que ter alguém da local. Cidade fazendo isso. A gente conversa muito com os empresários e uma das questões mais difíceis, né, além de pagar impostos, né, muitos impostos que tem o Brasil, é lidar com gente. E você acaba lidando com gente de outros lugares também, né? Qual que é a solução que você encontrou aí para ter pessoas confiáveis em outros lugares onde você não está vendo no dia a dia? Ah, são pessoas que já fazem parte, assim, há muito tempo, né? São pessoas que começaram a trabalhar com meu pai, estão com a gente o quê? Tem gente que está na rádio antes de eu nascer, na Rádio de Batatais, por exemplo, que está à frente de Rádio de Batatais, que toca a rádio. Então, assim, são todas pessoas de muito tempo. Mas o que você diria para empresas? Agora você está montando uma outra empresa, tá? Você vai ter que ter outras pessoas e novas pessoas, né? Tem receita para tentar fazer com que seja menos sofrida essa relação de patrão-funcionário? Então, eu acho que não tem receita não, viu, Silvana? Eu acho que é um negócio de feeling, eu acho que é um negócio de empatia e, obviamente, da produção da pessoa, do profissionalismo da pessoa, né? Então, eu acho que, assim, muito profissionalismo, comprometimento, a seriedade com que a pessoa faz o serviço e também a gente tem que sentir, essa pessoa bate comigo, ela tem os mesmos princípios de vida que ela pensa igual a eu acho isso muito importante, porque se eu coloco uma pessoa, assim, que é totalmente contra os meus princípios, não vai funcionar. Então, eu penso que tenho que trabalhar com pessoas que acreditam nas coisas que eu acredito. E com pessoas comprometidas. Sejam os mesmos valores. Sim. Agora, é difícil saber, né? As pessoas podem, no primeiro momento, demonstrar de uma forma e depois você encontrar outra pessoa, depois que está trabalhando, né? Sim, isso acontece. Mas quando a gente já está convivendo aí há bastante tempo, aí você tem condição de conhecer verdadeiramente, né? Você usa, então, a sua experiência de psicóloga com essa experiência de empresária. Sim, acaba misturando, com certeza, não tem como desmembrar. Quais as características? Você está agora empreendendo em plena crise, né? E você está aí começando um novo trabalho, que é numa área que foi a mais afetada pela crise, que é a construção civil, e é onde você está começando agora, né? Vamos dizer. Uhum. O que você acredita ser ou serem as características mais importantes de um empreendedor de sucesso no Brasil hoje? Eu acho que o empreendedor de sucesso, em primeiro lugar, ele tem que acreditar no sonho, ele tem que querer, é isso que eu quero, eu acredito nisso, e ir atrás e lutar. Eu acho que a luta e o acreditar é fundamental. Outra coisa, não pode desistir perante o primeiro obstáculo. Porque a gente tem muitos obstáculos, não só na vida, especialmente no Brasil, que eu acho que é um país, assim, muito difícil, é um país, assim, que tem uma série de leis complicadíssimas, é uma burocracia danada. Então, eu acho que o fundamental é acreditar, é lutar, é o pé no chão, porque eu acho que também você não pode, eu vou fazer, né,
planos mirabolantes que a coisa também não vai. Eu acho que tem que ser muito pé no chão. E essa questão de não desanimar, tem que perseverar, porque o negócio não vem do dia para a noite. Não é só vou começar hoje vai dar certo. Não, demora um tempo, então também tem que ter paciência. Então eu acho que o empreendedor ele tem que ter tudo isso, né? E acho que não tem receita para o sucesso, mas acho que assim a gente já está no caminho. Você como empresária, e aí de duas áreas, né? Como é que você vê a crise? Você acredita que a gente está começando a reagir? A questão da crise eu acho assim, uma coisa muito complicada, né? Porque a gente está com uma crise não só econômica, mas política, né? Então a gente tem até essa questão de às vezes não uma descrença que às vezes a população está no que está acontecendo com o país, né? Então assim, eu acho uma coisa muito, muito séria. Mas assim, eu acho que eu estou querendo ver uma luz no fim do túnel. Assim, há uns 3 meses atrás, está parecendo que a gente estava falando do mercado imobiliário, parece que está querendo dar uma reagida. Mas penso ainda que ainda vai levar um tempo, penso ainda que ainda tem que segurar, que assim, ainda vai demorar aí pelo menos um ano, se não mais, para voltar no normal. Mas penso que a gente vai chegar lá, tem muita gente querendo, tem muita gente que está trabalhando para isso, e acho que o Brasil já mudou muito, né, de um ano para cá, eu acho que a gente vai conseguir. Você que está começando a sentir isso, né, você que trabalha com anunciantes, né, e anunciantes ele vai anunciar quando ele quer vender mais, mas ele também precisa ter dinheiro, ou seja, ele precisa vender para ele poder anunciar também. Você já está sentindo uma volta de um pequeno reaquecimento? Então, a questão do anunciante, ele ainda é muito temeroso perante a crise, porque, infelizmente, eles acabam... A primeira coisa que acaba cortando, né, acaba cortando a publicidade, mas porque não pensa na publicidade como um investimento, acaba pensando na publicidade como um custo. Um gasto. Então, o que a gente trabalha com os nossos clientes é justamente o contrário, que é uma questão de investimento, que é uma questão de fortalecimento de marca, porque a crise vai acabar. E quando acabar, a empresa do meu cliente, a empresa tem que estar forte, a marca tem que estar forte, consolidada no mercado. Eu vejo ainda que esse pessoal ainda está querendo voltar. Por exemplo, agora na questão da Black Friday, foi muito bom. Foi assim, a gente estava assim, com diversos clientes novos que foi a primeira vez que anunciou. Então eu achei uma coisa muito interessante, muito legal. E agora a gente tem, né, Natal, que é bárbaro também, que já vai abrindo um caminho novo. E vamos aí, né, ter todo o pensamento positivo para 2017. Ok. Josmara, a gente tem que terminar por aqui. Estão avisando que o nosso tempo está esgotando. Tem muita coisa ainda no programa de hoje. Eu quero muito parabenizar você, tá bom? Por teu sucesso, toda a sua equipe. Eu também gostaria de parabenizá-la, porque assim, lembro de você assim muito tempo, quando estava começando assim, né, sei lá o quê, né? 92, 93 que eu estava começando, aí eu já lembro da Silvana. Então, assim, também fico super feliz. Não a gente pode nem vai falar acompanhando que é muito tua, tempo, tua não, trajetória. né? É mesmo, não devia ter Entrega a nossa falado. idade, não tem problema, não. Pode. São anos bem resolvidos, né? É isso anos aí, bem muitos resolvidos, gostosos. Isso mesmo. Josmara, muito obrigada, então, Obrigada e cada eu. vez mais sucesso para você. Obrigada para você também, obrigada. Nós vamos agora fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Você acha que podemos aprender a ser líderes? Ou você acha que quem é líder já nasce líder? Posso te assegurar que pode-se aprender sim. Liderança é mais uma competência que pode ser aprendida, mas para isso é preciso conhecimento, habilidade e atitude. Silvana Rezende trabalha essas questões como coach e auxilia seus clientes a alcançarem suas metas. Ela também é consultora empresarial em gestão de pessoas e palestrante e atende muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Silvana mistura teoria e prática e reúne seu estudo à experiência. E se você quiser saber mais, por favor, confira as dicas de desenvolvimento pessoal no meu site e no meu canal do YouTube. Eu espero você. Nós estamos de volta e queremos agora conversar com você sobre a importância da qualificação. Olha, a crise está aí, né, gente? E muitas pessoas, nesse momento, para cortar gastos, para diminuir e tudo mais, acaba deixando de estudar ou deixando a escola mais para frente, aquele curso superior mais para frente, aquela especialização mais para frente. Mas olha, é importante você pensar e repensar nessa situação, porque é nesse momento que você tem que estar mais qualificado. E é para falar sobre esse assunto que nós estamos aqui com o professor Osmar Rosanese Filho, que é coordenador de pós-graduação do Centro Universitário Moura Lacerda. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Olha, professor, isso que eu coloquei agora. Muita gente acaba deixando a escola de lado porque tem outras prioridades nesse momento. É hora de estudar mais mesmo, como eu falei? Essa é a hora. O que acontece, Silvana? Não tem como nós fugirmos de uma realidade bastante darwiniana, onde os mais, quem tem mais preparo, quem está com mais seleção natural. Uma seleção natural. Então, é comum, como você bem frisou, você tem um cenário de crise, as pessoas, eu vou parar de estudar, eu ia estudar agora, eu vou esperar. É um erro. É nesse momento que essa seleção natural fica mais forte. Então, quem tem um bom preparo, quem buscou uma qualificação, ela vai ganhar vantagem competitiva nessa corrida, né, pelo mercado de trabalho. Então, mais do que nunca, é no momento de crise que se deve fazer todo esforço, ver isso como um investimento que vai, com certeza, dar retorno e, principalmente, olhar, não ter aquela visão linear, aquela visão muito focada em uma única coisa. Por quê? Nós temos hoje muitas boas opções, né? Então você tem as graduações, para quem ainda não fez uma faculdade, aí uma determinada pessoa fez uma graduação, mas agora eu preciso fazer uma pós. Claro, hoje o mercado exige isso, mas os cursos de curta duração, principalmente dados por instituições de ensino superior, são cursos excelentes, cursos que têm justamente um foco para o mercado, são cursos que você tem uma aplicação imediata, né, daquele conteúdo que foi absorvido por profissionais que geralmente têm uma atuação forte no meio acadêmico, uma atuação forte no mercado profissional. Então, ele vai levar uma gama de conhecimentos que essa pessoa vai ter isso como algo que vai dar uma propulsão muito maior para ela. Então, esse é o momento, nunca pare. Pode ser que você faça um curso aí de 180 horas de aprimoramento profissional, e o ano que vem você faça uma pós, o outro um MBA, mas não pare, porque essa parada pode te deixar bem mais para trás. No Moura Lacerda, vocês percebem que justamente as pessoas que estão hoje fazendo pós-graduação são pessoas que estão procurando se aperfeiçoar justamente porque as empresas estão pedindo isso, ou eles querem ser promovidos, eles querem conseguir posições melhores? Sem dúvida, esse é o quadro mais claro que nós temos. Por quê? O aluno da pós-graduação, ele já está num nível de maturidade um pouco maior, quer dizer, alguém que já fez sua faculdade. E o que a gente vê? Primeiro, para que se tenha uma ideia da importância que as empresas dão para uma pós-graduação, muitos dos nossos alunos
recebem bolsa de estudo da empresa em que trabalham. Então essa empresa não está investindo à toa, ela sabe, né, a importância daquilo lá. E você tem alunos que não têm essa bolsa, mas eles já enxergaram que esse curso vai ser uma espécie de escada, uma espécie de trampolim para que se tenha uma mobilidade na carreira profissional, ou seja, para que ele consiga uma evolução, seja na forma de uma promoção, seja na forma dele promover o próprio cargo dele, como dizia o professor José Pastore, uma grande autoridade nisso, né? Nós temos hoje muita mudança nas empresas, as empresas elas estão se tornando menos verticais e se tornando mais horizontais, quer dizer, é hora daquele profissional aumentar a importância do cargo dele, com uma visão mais multidisciplinar, e a pós-graduação ela tem esse viés, ela quer levar isso para o aluno, através de experiências e tudo mais. Pós-graduação, como o próprio nome diz, são graduações ou são cursos depois da faculdade, da graduação. Exatamente. Quais as modalidades que tem? Existe curso de, por exemplo, a especialização, existe o mestrado, existe o doutorado, o que tem? Até é legal você perguntar, isso é uma dúvida que paira. Pós-graduação, como você disse, são aqueles cursos para os quais exige-se que você já tenha concluído a graduação. E aí, dentro dos programas de pós, você tem basicamente duas grandes categorias. A categoria dos cursos lato sensu e a categoria dos cursos stricto sensu. No stricto sensu, você tem o mestrado e o doutorado. No lato sensu, os cursos de pós-graduação que vão te dar, normalmente, o título de especialista. O mestrado e o doutorado, ou seja, as linhas do stricto sensu, são sim mais voltados para a área acadêmica, para a área de pesquisa, tanto que fazendo um mestrado ou fazendo um doutorado, você está pesquisando. E o lato sensu, ele já tem uma vertente mais voltado para o mercado de trabalho, quer dizer, para especializar aquele estudante, aquele aluno e dar a ele condições mais adequadas de desenvolver suas atividades profissionais com mais desempenho, enfim, com um nível melhor de aproveitamento. Nós poderíamos dizer que um mestrado e um doutorado, né, são mais procurados por pessoas que querem seguir a carreira de pesquisadores ou de professores, não é isso? No mundo acadêmico. Perfeito. E os outros são aqueles cursos mais, vamos dizer, que são mais práticos, até mais curtos, para a pessoa se aperfeiçoar naquilo que ela já sabe. Então, ele faz direito, ele vai fazer curso de especialização para melhorar o direito depois. Ele faz administração e outros cursos que acabam complementando. Isso. Quais os cursos que vocês têm hoje de especialização, no caso? Olha, nós temos, por exemplo, dentro da área de negócios, nós temos o curso de Controladoria e Finanças, que sempre as empresas vão precisar, né, desse profissional. Nós temos o curso de Gestão Estratégica de Pessoas, que ele serve tanto para pessoas que vão atuar com gestão de pessoas, como, por exemplo, um engenheiro. Ele fez um curso essencialmente técnico. Aquilo vai capacitá-lo a gerir uma equipe. Interessante. Né? E até vou fazer um parêntese. Né? Eu sou consultora na área de gestão de pessoas. E nós percebemos muitas pessoas que entendem muito bem a técnica, né, do trabalho, mas tem dificuldade de lidar com gente. Né? Então, esse curso, no caso, como você colocou, então, por exemplo, alguém que fez administração, ele está administrando uma empresa, mas ele precisa de entender melhor essa coisa de lidar com gente. Ele pode fazer uma especialização nisso que você está colocando aí, que é gestão de pessoas. Isso. Não precisa só alguém que é de RH ou de recursos humanos, não é isso, que vai fazer. Mas administradores podem fazer, ou todas as pessoas que querem liderar equipes. Essa é a ideia. Até porque o que acontece? Nós como mundo globalizado, nós chegamos num patamar em que as empresas elas estão mais humanizadas. Né? Então, quando a gente fala isso, olha, não é que as empresas estão ficando boazinhas, é que existe uma evolução natural e hoje pouca coisa se inventa. Tá? É difícil hoje você conseguir surpreender o seu cliente. Então, as empresas elas entendem que quem é o elemento que tem condições de inovar, de superar limites, é o ser humano. Então,
E sabe-se que, paralelamente a isso, existe isso que você colocou, uma grande dificuldade das pessoas em lidar com pessoas. Tanto que existe um estudo daquele Center of Creative Leadership, é um instituto americano que estuda liderança, e ele fez um estudo muito interessante, que 82% dos gerentes contratados, em até 1 ano e meio, eles são dispensados. E desses 82, 42% porque não conseguem estabelecer bons relacionamentos com pessoas. Então, por aí a gente tem uma ideia do quanto isso é relevante, né? E acontece muito, né, das pessoas serem contratadas pelo currículo, pela sua técnica, pelo teu conhecimento e serem demitidas pelo teu comportamento, né? Porque aquelas pessoas que têm um bom comportamento, têm uma facilidade de relacionamento e se têm bom caráter, né, e querem crescer, elas vão aprender tecnicamente. Mas o comportamento é muito difícil de você mudar, né? Mas vamos continuar. Então, você falou aí da questão da área de negócios, da área de gestão de pessoas, mas quais opções que são bastante procuradas hoje? Por exemplo, o Brasil é o segundo mercado fitness do mundo. Nós temos um curso de especialização em musculação e personal training. Curso excelente que vai atender um mercado em franco crescimento. A gente vai oferecer agora em 2017 psicologia organizacional e do trabalho. Quer dizer, você trabalhar desenvolvimento de pessoas, né, na área de recursos humanos das empresas. Os cursos de engenharia, que já são muito procurados, né? Nós temos um curso de engenharia de estruturas lá, que sempre tem turmas muito boas. Engenharia de segurança no trabalho, estamos com um curso excelente, com uma grade muito boa, porque as empresas hoje têm a obrigação legal de atender isso e, enfim, zelar por toda essa segurança do funcionário. Então, é um profissional muito requisitado. Psicopedagogia, um curso fantástico também, no caso na área do Moura, da educação. ele inclusive vê a parte institucional de escolas e a parte clínica, né, de diagnóstico, problemas de aprendizado. E temos tido uma experiência bem feliz com os chamados cursos de aperfeiçoamento profissional, cursos que vão até 180 horas, ou seja, 6 meses. Por exemplo, você falou da parte do direito, né? Nós temos um curso que é uma especialização em direito tributário, ou seja, a pessoa fez a faculdade de direito, pode fazer essa especialização para ver só a parte que é extremamente importante para as empresas poderem planejar a sua política tributária, né? Então, isso com esses cursos de duração mais curta, até porque os nossos jovens eles têm essa necessidade hoje, né? Então, a gente oferece isso porque é uma forma do nosso aluno conseguir aumentar o seu potencial de sucesso, né, dentro da sua carreira. Professor, crise está aí, pessoas estão ganhando menos, muitas delas até desempregadas, né, precisando se qualificar mais. O FIES minguou de uma forma, né, absurda. Muitas escolas estão procurando agora fazer seus próprios financiamentos. Né? O Moura Lacerda é uma dessas escolas. Sim. Tá? Isso funciona mais ou menos como o FIES, ou seja, eu financio, eu pago um valor menor agora e eu vou pagar o restante depois que eu concluir o curso? É mais ou menos esse caminho. É como você disse, é como se fosse um FIES, só que bancado, né, pela própria instituição. Ou seja, a instituição entende que nós temos uma economia aí que ela precisa ter alternativas. Então, muitas vezes o aluno ele quer começar a sua graduação e não está ainda em condições, principalmente porque nessa faixa o aluno ainda não conseguiu entrar no mercado de trabalho, quer dizer, ainda falta alguma coisa para ele. Então, oferecer esse financiamento para o aluno, para que depois ele vai pagando isso de uma forma mais tranquila, mais suave. Interessante. E tem algum critério, por exemplo, a pessoa tem que ter baixa renda para conseguir esse financiamento? Ou todo mundo pode conseguir? Passou no vestibular, pode conseguir? Não necessariamente, ele não tem relação com a renda da pessoa. Realmente quem vai lá prestar o vestibular... Bastante democrático, então. Sim, sim. E na pós, isso também funciona ou não? Ainda não. A pós ainda não está... Até porque sugere que as pessoas já estão trabalhando, já tem alguma condição para isso. Sim, você tem aí até algumas
alguns elementos aí de natureza regimental que você precisa seguir, a pós ainda não é contemplada, né, por essas políticas até onde eu sei, nenhuma instituição. Mas eu acredito, Silvana, que é uma questão de tempo para que nós tenhamos isso também ampliado, né, para esse outro nível do ensino. Bom, professor, eu quero muito parabenizar vocês, né? Eu quero aqui registrar que o Moura Lacerda é nosso patrocinador há bastante tempo, a gente conhece o trabalho sério, né, do Moura. E eu levo o nosso parabéns para toda a equipe por ter justamente ter inovado com essa questão desse financiamento, porque facilita a vida das pessoas que antes queriam o FIES, né, e não têm condições. Eu acho que com isso faz com que as pessoas não reclamem mais, né? Dá para estudar mesmo tendo pouco recurso, né? E aí trabalha e vai pagar esse financiamento depois da faculdade, né? Com que é certeza. muito importante. Um grande abraço, parabéns para para vocês todos também do grupo, né? Do Centro Universitário Moura Lacerda. E sucesso, cada vez mais. Muito obrigado. Estamos juntos sempre. Exatamente. Olha, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação para você. Nós estamos de volta e agora eu quero saber de você. Você anda esquecendo muito das coisas? Você anda com dificuldade de lembrar? O que eu mais ouço hoje é alguém falando assim, caramba, esqueci disso, esqueci daquilo. E olha, é jovem, né? É gente de meia idade, é criança, tá todo mundo falando assim, tô andando com alemão, né? Com Alzheimer, as pessoas falam assim, né? Não é só mais o idoso que está com a memória ruim. Nós vamos agora justamente conversar com uma pessoa que pode nos ajudar a dar algumas dicas para a gente diminuir o nosso esquecimento. Ela é Josiane Vieira, diretora de uma escola de neuroeducação aqui de Ribeirão Preto. Tudo bem? Tudo jóia, Silvana, boa noite. Boa noite. Josiane, me diga uma coisa, existe então alguma técnica para a gente tentar esquecer menos? Sim. Uma delas é sempre prestar atenção em tudo que a gente está fazendo, né? Porque hoje em dia a gente liga o nosso piloto automático e a gente faz tudo no automático. Aí a gente ouve, como você disse, será que eu apaguei o fogo? Será onde que eu coloquei a chave do carro? Né? Então, primeira coisa é você prestar atenção no que você está fazendo. Ter foco, concentração. Ter a presença. Ter a presença, tá ali. Eu estou fechando a porta para sair, né? Eu faço muito isso. Já falei muitas vezes isso, inclusive em dicas que eu coloco sobre a presença, né? Porque eu já voltei para casa algumas vezes achando que tinha deixado a porta aberta, né? Isso. Já voltei achando que o ferro elétrico estava ligado. Então agora eu falo isso. Estou tirando da tomada, né? Estou
trancando a porta. Não é? Isso, é isso mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas que eu costumo fazer. Mas olha, a gente tem aquele hábito assim, né? Hábito não, né? A gente esquece o nome das pessoas, a gente esquece o local e fica aquela coisa, né? Como é que chama aquela pessoa mesmo? Como é que chama aquele lugar? Que dia que foi aquilo? E aí? Isso é muito comum. E aí? Comum. Não é problema de memória, concorda? Porque são pessoas jovens que estão tendo esse problema, né? Hoje em dia mais que nunca, né? Porque hoje em dia a vida está tão atropelada, é celular, computador, é muitas informações. Então, a partir do momento que você encontra uma pessoa, que você quer lembrar o nome dela, você fala, poxa, e agora? Né? Então, a gente tem uma técnica que a gente chama de memória associativa. Então, às vezes, você encontra aquela pessoa, pergunta o nome dela. Poxa, e agora para gravar, né? Então, às vezes você associa com o nome de alguém que você conheça, a inicial da letra dela, sabe? Com algo que você tem no seu cotidiano. Então, você falou para mim, Josiane, no momento que você falou o seu nome para mim, eu tenho que desenvolver alguma coisa rápida associando o teu nome a alguma coisa ou alguma situação. Isso, como dizem, abrir uma gavetinha, né? Quer dizer, Josiane é um nome mais extenso e um nome não muito comum, né? Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai falar, poxa, como que eu posso gravar isso aqui? Com o que começa? Jô? Bom, José. Sabe? Então, você vai fazendo esse tipo de associações para gravar esse nome. É que nome realmente é uma coisa mais complicada, até do que lugares. Às vezes você vai numa festa, você precisa lembrar de alguns detalhes para contar para alguém, para um amigo, enfim. E como é que né? faz? Então, é justamente se concentrar e prestar bastante atenção. Concentrar naquilo. Concentrar naquilo que você está fazendo. E Porque muitas vezes você até conversa com a pessoa, pergunta o nome dela, mas você já está pensando no que você vai conversar com ela, no que está acontecendo ao teu redor. Então, isso tira um pouco do teu foco do gravar o nome. Você realmente. não vivencia aquilo. Não vivencia aquilo. Nós estamos aí em final de ano, momentos de provas, né? E os jovens, e realmente, né? Nós já fizemos vestibular na vida, a gente sabe que Estresse. é terrível conseguir lembrar de tudo que você estudou, lembrar de tudo, né? Para a prova. Sim. Tem alguma técnica para a gente conseguir não esquecer tudo? Sim, a primeira é calma, né? Manter a calma, porque na verdade você estudou. Tá tudo gravado ali e não ter aquela questão, porque o vestibular principalmente tem muita questão da pressão, né? Você tá ali sob pressão, precisa passar, tem as provas do final do ano, enfim, tudo junto. Então, a primeira coisa é manter a calma. Manter a calma e autoconfiança, né? A primeira coisa. Se você tem a autoconfiança e a calma, tudo vai. Mas e o conteúdo? Existe alguma técnica para eu tô estudando uma matéria que é super difícil e muita gente fala assim, né? Isso aqui não dá para entender, tem que decorar. Inclusive nos cursinhos, né? Os professores geralmente fazem até músicas para as pessoas lembrarem das fórmulas, né? O que as pessoas devem fazer para conseguir lembrar mais? Tem essa questão, tem vários professores e eu acho super válido isso, essa questão da música, você associa aquela matéria à música. Tem os mapas mentais hoje que tá muito em moda, né? Você gravar aquele conteúdo através do mapa mental. Que é uma imagem. Que é uma imagem. Então, né? você escreve de uma forma que você depois vai ver o que é e você vai ter a relação. E o fato de você escrever, né? Sempre estudar, porque assim, nós temos vários canais de aprendizagem. Então, nós temos o canal auditivo, o visual e o proprioceptivo, né? O sensorial. Então, se você ler falando para você mesmo ouvir, você já está tendo 2 canais ativados aí, que é o visual e o auditivo. E a partir do momento que você escreve, você tem mais um. Então, toda vez que você for estudar algo que você precisa realmente decorar, gravar, leia alto e escreva. Estude escrevendo bastante. E uma dica muito importante, que eu levo isso muito comigo, que eu fiz, inclusive ele nem está mais conosco, que é o professor Pierre, e ele sempre fala, ele fez um estudo sobre isso, sempre falava, que a partir do momento que você estuda no computador, seu cérebro não grava. Né? Então, assim, tire do computador, coloque no papel. Por quê? Tem algum estudo sobre isso? Tem alguns estudos já sobre isso aí. Porque o computador são letrinhas com 1000 impulsos de segundos para ela se manter ali. Né? E tem a luz. E isso tudo o nosso cérebro não consegue captar, não consegue gravar. Então, se você fizer esse teste, lê um texto que você precisa gravar no computador e depois
lê no papel, na folha, ali, né, no concreto, você vai sentir a diferença. Então, quando você está lendo, por exemplo, um livro digital e você está lendo um livro físico, é diferente? É diferente. E hoje com... Para a captação do nosso cérebro, sim. Então, o ideal, até a pessoa pode estudar, mas depois ela escreva junto. E se ela escrever junto? Se você estudar pelo computador, você não tem um papel, né? Até hoje, pela própria questão da economia do papel, né? Vamos dizer assim. Você pode, não quiser imprimir da tinta, enfim, você pode ler no computador, mas escreva. Escrever aquilo que você entendeu daquilo ali. Que você entendeu, você faça registrar. Resumo, você registra, faz um resumo, leia novamente aquilo ali, mapa mental, enfim. Existem muitas pessoas que reclamam de que elas leem um livro e mesmo tendo prestado atenção, depois esquecem. Tá? Existe alguma forma de estar lendo também esse livro para não esquecer depois? Sim, muitas vezes a gente começa a lê um capítulo e para fazer alguma coisa, né? N coisas que a gente precisa parar às vezes de ler esse livro. E a hora que a gente retoma esse livro, a gente fala, poxa, onde que eu parei? Por mais que esteja o marca páginas ali, o que acontece? A gente não consegue lembrar do conteúdo. Então, o que a gente faz? A gente retoma e lê isso aí, né? Então, uma das dicas é, sempre que você for parar, que leu aquele capítulo, tente memorizar e tente relembrar tudo que você leu. Viva a história, né? Um livro que, assim, livros que marcam muito, isso aí são os livros de romance, né? Porque você acaba entrando dentro da história, você acaba vivenciando aquilo. Então, isso é muito importante. Você lê um texto, lê uma matéria, lê algo, acabou de ler, fechou? Tente memorizar, tente lembrar tudo que você leu. Tente vivenciar isso aí. Assim como com uma lista de supermercado, né? Às vezes a gente faz a lista de supermercado, chega lá, você tem que pegar a lista, né? Não, pode até fazer a lista, mas aí passe na tua cabeça aquela lista toda, passe na sua mente, visualize aquilo. Se imagine lá no supermercado, passando nos corredores, e o que você tem que comprar. Com certeza, na hora que você chegar lá, você vai conseguir sem pegar a listinha dentro da bolsa. Agora, existe também algum estudo que possa mostrar que é bom você não precisar de usar, por exemplo, o supermercado. Se a gente pode anotar, para que eu vou usar a minha cabeça, ocupar a minha cabeça com a lista? Deixa eu ocupar com outras coisas. Sim. Isso tem sim, hoje tem muitas questões sobre isso, principalmente a pessoa que é extremamente ocupada, que faz N atividades naquele dia, tá? Nesse caso, realmente é melhor sim ela anotar e olhar. Agora, quando a gente está falando de uma dona de casa que está já com uma vida mais tranquila, né, que tem aquele tempo livre realmente para ir ao supermercado, ela pode exercitar o cérebro, que é uma excelente dica, dessa forma. E assim a gente fala muito para o pessoal. Pode até escrever, mas leia, imagine, e aí você é uma forma, é um estímulo para o teu cérebro, né? O caso das crianças hoje, que estão muito esquecidas, isso é por conta desse mundo de muito estímulo que elas têm ao mesmo tempo? Isso, muito estímulo ao mesmo tempo. Hoje em dia, a televisão, né, a TV, muitas horas na frente da TV, celular, joguinhos, não foca em nada. Não foca em nada. Alguns anos atrás a gente brincava na rua, a gente construía o nosso brinquedo, né? Hoje em dia vem tudo pronto, as crianças não têm mais essa questão do esperar, né? Então eles são muito imediatistas e isso gera esse estresse na criança que ela acaba não gravando nada. Tá. Eu costumo, em casa, né? O filho da gente acaba sendo uma experiência pra gente também, né? Escola. Faz isso, por favor. Aí, desde criança, eu percebia que ela saía para fazer aquilo, no meio do caminho, encontrava alguma coisa e acabava esquecendo do que tinha que fazer, né? E aí eu falava, foco, né? Vá fazer isso e volte. E até experienciava isso com ela, isso né? Mesmo, perfeito. É uma dica para os pais também... Sim. Até para eles conseguirem aprender mais? Sim, com certeza. Outra coisa é a hora que você fala para a criança, né? Fala para o teu filho, ó, faça isso e volte. Aí você pergunta para ele, o que eu pedi para você fazer? Ou como é para você fazer, o que é para você fazer?
Aí ele te repete aquilo ali. Então, a partir do momento que ele repete, ele está repetindo para o cérebro o que ele tem que fazer. Não adianta perguntar entendeu, né? Porque ele vai falar entendeu. Entendeu, mas né? ele não lembra nem o que falou com Mas você. o que é? Legal. Para você trouxe aqui, a gente está vendo aqui, vou brincar agora, né, gente? Tem alguns brinquedos aqui que são para ajudar a memória, é isso? Isso. Todas as dicas de memória, no caso, nós temos várias coisas hoje, né? E tudo que a gente sabe através da neurociência hoje, que está aí em alta, que tudo que é novo é ótimo para o nosso cérebro. Tudo que é aprendizado. Né? Então, muita gente hoje que está aposentando, está com a vida tranquila, está indo procurar um curso de francês, um curso de inglês, né? Nossa, mas por quê? Agora que você podia ficar tranquila, você está procurando coisa para esquentar a cabeça? Mas é justamente por isso. É para que ele possa estimular a memória. Então, através de um curso, que seja um curso de bordado, de francês, de inglês, de espanhol, até uma palavra cruzada, um sudoku, um kakuro, que são várias... O que é sudoku e kakuro? São japoneses? Cursos japoneses? Não, são atividades... O sudoku, inclusive, vem muito no jornal. Né? Na fase vem que aqueles numerozinhos, aquele quadradinho com vários números. Ai, nunca me toquei que o nome era sudoku. Sudoku. Esse aqui é um joguinho também Esse é um joguinho de memória. que é excelente para trabalhar a nossa visão espacial. Né? Então a gente brinca muito, fala assim, olha, se você conseguir tirar o carrinho vermelho é porque você é excelente motorista. É brincadeira, mas é porque você tem que raciocinar para onde você vai, em que carrinho você vai mexer primeiro, se eu for com o carrinho para lá, eu vou travar o outro. Então são vários jogos que numa brincadeira você está estimulando o teu cérebro. E tem um outro joguinho aqui, o que é esse aqui? Isso. Esse aqui também é um jogo de tabuleiro, né? Que hoje em dia muitas crianças não conhecem, né? Não têm a habilidade de trabalhar com jogos de tabuleiro. Então a gente estimula aqui a capacidade do raciocínio, né? A visão espacial também. E o raciocínio muito, porque você tem, aqui dá para jogar até 4 jogadores, né? E você tem que ir achando espaço para colocar a tua peça. Então você trabalha muito essa questão também da resiliência, do fazer uma coisa após a outra, esperar o tempo do outro, além da visão espacial e do raciocínio. Porque você prestando tem atenção. Prestar atenção, porque você tem que contar quantas pecinhas e terminar o jogo com menor número de peças. Tá, nós estamos aqui, nós não estamos dando o nome dos jogos, mas se as pessoas quiserem sair para comprar, qual que é o que elas têm que chegar na loja? Jogo de memória? Elas têm que estar pedindo, como é que chama esses jogos? Hoje em dia tem vários jogos, né? Tanto jogos de memória mesmo, para criança que pode brincar com o avô, com a mãe, com o pai, enfim, que é muito importante também. E são jogos de raciocínio. Né? Jogos de tabuleiro, jogos de raciocínio. Alguns jogos de tabuleiros você não encontra em lojas comuns, vamos dizer assim, de brinquedo, né? Onde você encontra boneca e tal. Esse aqui é um joguinho que você encontra em qualquer loja de brinquedo. E não encontrando nas lojas normais, aonde a pessoa pode procurar? Você pode procurar essas lojas que têm brinquedos educativos. Né? Tem algumas lojas aqui em Ribeirão Preto, inclusive, em todo lugar você acha, são lojas especializadas em brinquedos educativos. E é uma ótima oportunidade, porque podem estar juntos filhos, pais e avós, todo mundo reforçando a memória. Reforçando a memória, a criatividade, a interação. Tirando os filhos do Face, do WhatsApp, não é isso? Do celular e da TV e ficando juntos. Ficando junto. Você vai ter aquele momento, né, em família, um calor humano e estimulando o teu raciocínio. Você hoje é diretora de uma escola de neuroeducação. Vocês trabalham lá justamente com jogos. Para criança, para adultos, para idosos? Para todas as idades, para todas as idades. A criança, cada um dentro de sua particularidade, né? As turmas são em turmas, justamente para trabalhar essa questão dos jogos, da interação. E cada idade com a sua particularidade. Na verdade, é como se fosse... as pessoas fazem musculação para exercitar os músculos do corpo e vocês fazem tipo como se fosse uma musculação para o cérebro. Para exercitar. Isso, para exercitar. Tem algum estudo que as pessoas, a gente vê assim, puxa vida, né? Pessoas que usaram a memória, que leram a vida inteira e mesmo assim estão com problemas graves de Alzheimer no final da vida, tá? Sim.
Mas as pessoas, se elas não tivessem praticado, talvez o problema teria vindo antes. Sim, antes teria vindo antes. Então, hoje a gente sabe, através de vários estudos, que não é só... falava várias línguas, trabalhava o dia todo, tinha várias atividades, e como explica que está com Alzheimer hoje, né? Então, a gente sabe que o Alzheimer hoje é um depósito de proteína, que é um declínio cognitivo, né? Que leva a pessoa a um quadro, né? Que às vezes não consegue raciocinar para fazer um jogo. Então, quando a gente estimula isso desde cedo, isso a gente pode ir prolongando, protelando, né? Às vezes passa pode começar com o esquecimento e pode já estar desenvolvendo para alguma outra coisa. Pode. Né? Olha, Josiane, lembrei agora, né? Fiz a conjugação com Jô, com José, que foi a dica que você deu. Muito obrigada, tá? Pela entrevista, e fica a dica, né? Eu também agora vou procurar um jogo de memória, né, para estar jogando em casa. E fica a dica também para você em casa. Obrigada, tá? Obrigada. Parabéns pelo trabalho também. E nós vamos ficando por aqui hoje com essas dicas aqui de memória para nós todos melhorarmos um pouquinho a nossa memória, lembrarmos por mais tempo das coisas boas, né? Esquecer, a gente esquece só as ruins, né? Lembrarmos, sermos mais seletivos com a nossa memória. Fica essa dica para você. Um grande abraço e até semana que vem.